Meu amigo, segura essa porque hoje o clima no Real Madrid simplesmente explodiu depois de mais um tropeço inesperado, daqueles que ninguém imaginava que pudesse acontecer justamente agora, quando o time precisava mostrar força, foco e maturidade. O empate por 2-2 contra o Elche caiu como uma bomba dentro do clube, na imprensa e principalmente na torcida, que já vinha desconfiando de algumas decisões, mas agora encontrou um motivo perfeito para pressionar ainda mais. E como se não bastasse o vexame dentro de campo, veio logo depois a declaração do presidente do Real Madrid, que não deixou pedra sobre pedra e expôs de vez a insatisfação interna com o rendimento da equipe, com a postura dos jogadores e até com algumas escolhas de Xabi Alonso. O torcedor ficou sem entender como um time tão estrelado, com nomes gigantes, pode simplesmente desligar em momentos decisivos e quase entregar um jogo que deveria ser vencido com autoridade. Foi difícil explicar o que aconteceu hoje, e por isso mesmo a fala do presidente ganhou tanto peso. O Real Madrid entrou em campo sabendo que precisava vencer para abrir vantagem sobre o Barcelona, que está na cola, respirando no cangote, esperando qualquer vacilo. Só que o Real não entrou ligado, não entrou intenso, não entrou com cara de líder. Era como se o time estivesse esperando que o Elche respeitasse o escudo e recuasse sozinho, mas isso não aconteceu nem por um segundo. O Elche veio ousado, organizado, consciente das suas limitações, mas poderoso na sua coragem. O Real, por outro lado, parecia travado, desconcentrado, como se não tivesse entendido ainda que La Liga não perdoa moleza, principalmente quando se está sendo perseguido de perto por um rival histórico faminto por ultrapassagem. Logo no início, a ausência de Vini Júnior na escalação titular chamou atenção. A torcida ficou perdida, a imprensa ficou confusa e muita gente perguntou se era lesão, opção técnica ou algum tipo de ajuste tático. Xabi Alonso manteve o discurso de que precisava rodar o elenco, mas nem todos compraram essa justificativa. Sem grande intensidade, o Real deixou o Elche gostar do jogo. Rodrigo até tentou criar alguma coisa, Mbappé fez alguns movimentos perigosos, mas nada disso resultou em pressão real. Enquanto isso, o Elche chegava nas falhas de marcação do Real, especialmente naquilo que mais irrita o torcedor: bolas perdidas no meio, laterais desatentos, zagueiros hesitando no bote. André Silva quase marcou 2 vezes, obrigando Courtois a fazer defesas absurdas para evitar que o vexame começasse logo no primeiro tempo. Era visível que o Real não estava na sua melhor versão, e isso criou um ambiente de tensão que só pioraria com o passar do jogo. A volta para o segundo tempo parecia promissora, mas durou pouco. Logo aos 7 minutos, um lance extremamente simples desmontou toda a defesa merengue. Foi Febas que começou a jogada, passou para Valera, que devolveu com um toque de calcanhar genial, deixando o capitão cara a cara com Courtois para abrir o placar. O estádio explodiu e a expressão dos jogadores do Real mostrava claramente que ninguém estava entendendo como um time tão forte havia tomado um gol tão fácil. Xabi Alonso ficou completamente irritado à beira do campo, gesticulando, tentando reorganizar o time, mas nada parecia encaixar como ele queria. O Real até respondeu, tentou pressionar, tentou acelerar, mas o Elche estava muito bem montado, defendendo com inteligência, com linhas curtas, com intensidade e com muita vontade de mostrar que não estava ali para ser figurante. Só depois de muita insistência, Huijsen conseguiu empatar, aproveitando uma bola que sobrou na área. O gol trouxe esperança. Parecia que agora sim o Real iria assumir o jogo, controlar as ações e buscar a virada. Mas a realidade foi totalmente diferente. Apenas 6 minutos depois,
o famoso golpe da lei do ex apareceu. Álvaro Rodrigues, que já tinha passado pelo Real e nunca conseguiu se firmar, aproveitou mais uma falha defensiva e colocou o Elche na frente novamente. O estádio veio abaixo de novo e o Real ficou totalmente perdido emocionalmente. E foi justamente por tudo isso que a declaração do presidente do Real Madrid caiu como uma bomba. Ele disse que o Real Madrid não pode aceitar jogos assim, que falta compromisso em alguns momentos e que a camisa pesa e quem não estiver disposto a carregar essa responsabilidade não pode estar aqui. Ele não citou nomes, mas a mensagem foi clara: ninguém está intocável, ninguém está garantido, ninguém está confortável. A cobrança foi direta, firme e deixou a torcida enlouquecida nas redes sociais. Muitos concordaram, outros acharam forte demais, mas a maioria sentiu que finalmente alguém dentro do clube falou o que precisava ser dito. O presidente também cobrou atitude, lembrou que o Barcelona está encostando e pediu reação imediata no jogo da Champions League contra o Olympiacos. Xabi Alonso ficou transtornado. Ele não conseguia acreditar que um time do tamanho do Real Madrid estava jogando daquele jeito, cometendo erros básicos, falhando em fundamentos simples. A fisionomia dele mostrava irritação pura. Ele parecia até outra pessoa. A cada lance errado, ele chutava o ar, levantava as mãos, gritava instruções, mas o time não respondia como deveria. Era uma situação quase surreal. Foi só quando Bellingham apareceu com sua frieza de sempre, marcando o gol de empate, que o Real conseguiu respirar um pouco. O 2-2 trouxe um mínimo de controle, mas a sensação geral era de frustração profunda. 3 gols em 10 minutos, uma completa montanha-russa emocional, e ainda assim, o Real não foi capaz de virar o jogo. Para piorar, no fim, Just foi expulso depois de fazer falta em Mbappé, o que deixou o Real com vantagem numérica, mas sem tempo para aproveitar. Segundo ele, a liderança está nas nossas mãos, mas se continuarmos assim, vamos entregar de bandeja. O Real agora precisa reorganizar a casa urgentemente. O jogo contra o Olympiacos vai dizer muito sobre o momento emocional do time. Se vencer bem, a pressão diminui. Se tropeçar, a crise estoura de vez. A questão é simples: quem veste a camisa do Real Madrid precisa entender que cada jogo é uma final, porque a cobrança sempre será desse tamanho. E quando o próprio presidente do clube expressa irritação, a responsabilidade dobra. O que será que vem pela frente para um time tão poderoso, mas tão irregular? Será que essa cobrança forte vai acordar o elenco? Ou será que a situação vai piorar ainda mais? Só me diz uma coisa, meu amigo. Depois dessa declaração explosiva e desse empate vergonhoso, o Real Madrid vai reagir de verdade ou vai continuar oscilando até perder o título? Deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu e que Deus te abençoe.